Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e hoje o nosso bate-papo terapêutico é sobre como recebemos ajuda do plano espiritual, da espiritualidade, né? Que é uma dimensão na qual a gente vai buscar ajuda sempre que necessita. Então, quero explicar para vocês como isso acontece, né? Porque eu vejo que as pessoas se mantêm muito distanciadas da espiritualidade, como se a espiritualidade fosse algo inatingível, algo muito longe de nós, quando na verdade nós e a espiritualidade estamos vivendo em contato o tempo todo. É um assunto vasto, é um assunto por vezes misterioso, existem muitas conexões com a espiritualidade no qual a gente ainda não tem tanto esclarecimento, mas eu vou trazer a parte no qual a gente já tem esse esclarecimento e no qual vocês já podem perceber se vocês estão agindo dessa forma ou se vocês querem vir a ter esse contato, essa ajuda espiritual. Primeira coisa que a gente tem que saber é que temos tido a impressão, principalmente nos últimos anos, com pandemia, desemprego, enfim, tudo isso que aconteceu, que a gente já falou milhares de vezes no mundo todo, a gente está com a impressão de que as trevas têm muita força, de que estamos sendo comandados pelas trevas, né? Pelo mal, pela violência, por energias negativas. E por que a gente tem essa impressão? Porque a gente tem se alimentado, né? Como eu falei no programa sobre o que alimenta a tua alma, a gente tem se alimentado de notícias, de informações e de pensamentos negativos que fazem com que a gente acredite que o mal, que as trevas, como eu vou chamar nesse programa, tenham mais força. Porém, não é assim que acontece. Isso vocês podem ter certeza. A luz tem muito mais força do que as trevas. É claro que existem aquilo que a gente chama de seres trevosos, né? Que vivem na espiritualidade, no sentido de viver em outra dimensão, vivem em lugares mais densos, mais pesados, no qual nós também já vivemos. Porque não pense, meu amigo, minha amiga, que você que está em casa, que a gente tá passando tudo isso porque a gente foi bonzinho. Não pense que essas experiências que colocam a gente frente a frente com nós mesmos, com medo, com inseguranças, com provações, acontecem porque nós nunca fomos seres trevosos, né? A gente tá em evolução, mas a gente também já esteve lá. E nesses lugares onde há esses seres trevosos, há algumas armadilhas para que a gente se conecte com eles. E às vezes, por cairmos nessas armadilhas, a gente acha que isso tem mais força do que a luz. Mas não tem. Porque a gente só se conecta com as trevas quando a gente dá permissão para isso. Quando a gente abre as portas da nossa vida, abre as portas do nosso coração, abre as portas dos nossos pensamentos. Porém, se a gente abrir uma frestinha deles para a luz, ela vai ter muito mais poder do que a ação das trevas sobre nós. Eu te garanto. A gente acaba esquecendo que acima das trevas, que além das trevas, existe uma grande egrégora de trabalhadores da luz. Existe uma força universal, energética, de amor, de compaixão e de evolução muito maior. O problema é que a gente tem se acostumado e tem se conformado em ficar na parte rasa e superficial de nós mesmos. E a gente não tem se permitido ir além, atingir a luz, atingir
o bem, o fraterno, o positivo. Por acomodação, por medo, por falta de conhecimento. Muitas e muitas pessoas preferem se manter na dificuldade do sofrimento do que na dificuldade de se libertar deles. Porque os desafios existem. Eu já falei aqui. É um desafio mudar o teu olhar sobre a vida? É. Mas é um desafio ficar no mesmo olhar e ficar sofrendo também. E é por tudo isso que muitas pessoas ainda têm a impressão de que o mal é mais forte, mais poderoso do que o bem. Por comodismo, por falta de esperança. Pare de dar poder ao mal. Pare de dar poder às trevas. Como se faz isso? Com conexão, com entrega. Alimente as suas orações, alimente a sua fé, alimente o seu pensamento, alimente a sua alma com coisas que edificam, que te transformam, que te melhoram, que contribuem para o meio que tu vive, para a sociedade que tu vive, para o ambiente que tu vive, para o local onde tu trabalha. Para a gente entender como acontece ajuda espiritual quando a gente solicita, a gente precisa criar uma conexão, um vínculo diário. Não adianta só no desespero. Até adianta, mas não se mantém. Como é que tu vai entender os sinais da espiritualidade se tu nunca conversou com ela? Se tu nunca observou? Se tu nunca te colocou à disposição de gerar esse vínculo? É que nem um relacionamento amoroso. Vamos usar esse exemplo aí, né? Como é que tu vai criar uma relação saudável e mútua, onde o dar e receber existe, né? Num casamento, por exemplo, de 10 anos, se tu não tá ali no dia a dia, criando situações, conversando, fazendo ajustes, escutando, observando, vigiando. Então a ajuda espiritual, ela acontece. Mas tu tem te conectado com a espiritualidade no sentido de alimentar a tua alma de forma positiva? Ou tu continua alimentando a tua alma da forma como eu coloquei no programa anterior? Que se tu não assistiu, vai assistir. Se não estiver passando na tua TV agora, vai lá pro YouTube. O vínculo precisa existir para que tu entenda como a espiritualidade funciona. Para que tu pare de dar voz às trevas e se conscientize do poder da luz na tua vida. A nossa experiência aqui na Terra, a nossa experiência física e a nossa experiência terrena, ela nos coloca frente a frente com desafios, né? Com aprendizagens. A nossa vida aqui, ela é uma vida de provas, né? Parece que a gente tá sempre passando uma nova fase, né? Então a gente vive os desafios da fase, chega lá no chefão, vence o chefão, perde pro chefão, volta, passa a fase toda de novo, desafios, saltos, aprendizagens, machucados, né? Pessoas pelo meio do caminho, pessoas que vão embora. A vida terrena, ela é feita de desafios e de fases. Não só isso, mas também isso. Mas e quando ela acaba? O que acontece? O lado de lá. Sabe o que acontece contigo? Quando tu entra numa outra dimensão, num outro caminho, num outro local. A tua consciência, ela faz assim, ó. Ela se expande. Porque ela não tem o teu corpo físico e ela não tem a densidade desse planeta que te prende ao material. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, por tu estar muito preso ao material, é que tu não consegue entender a ajuda espiritual.
te conectar com a ajuda espiritual, receber a ajuda espiritual. E veja bem, estar conectado com a materialidade em excesso é prejudicial, porque te faz perder o essencial. Te faz perder quem tu é, além do teu físico, além do material. Quem tu é sem as amarras dessa dimensão. E veja bem, não é para ninguém pegar seus bens e fazer uma doação para poder se conectar com a espiritualidade. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de foco, de importância. Não adianta tu querer uma vida mais espiritualizada se tu não te coloca à disposição de tê-la. Se tu não busca, se tu não te entrega, se tu não te esforça. E aí sim, as experiências elas vão ficando cada vez mais desafiadoras. Porque tu não está enxergando além do óbvio, além do que o teu olhar físico atinge. E aí tu vai estar dificultando a tua própria experiência. Vou dar um exemplo para vocês bem prático de como acontece, tá? Quando a gente faz uma oração para alguém que tá doente, quando a gente faz uma oração para alguém que tá deprimido, quando a gente faz um pedido para a espiritualidade, né, num geral, para um anjo da guarda, para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para quem for que trabalhe para a luz, na luz, essa pessoa, esse ser, essa energia, esse grupo de trabalhadores da luz recebe a tua oração, esse teu pedido. Pode ter certeza. Não passa despercebido. E o movimento para auxiliar essa pessoa que tu solicitou ajuda, se não foi para ti, se foi para outra pessoa, também acontece. A ajuda espiritual, ela é muito mais sábia do que a ajuda física do homem comum, como eu e você. Porque a espiritualidade é o além. Ela enxerga além da materialidade que aquela pessoa precisa. Ela enxerga o que o espírito, o que a essência, o que aquele ser na sua totalidade precisa. Então, às vezes, a ajuda que a gente pede, ela não acontece exatamente como a gente pede, mas ela acontece exatamente como aquele ser precisa. E se tu não está conectado com a espiritualidade, se tu não sabe como ela funciona, tu vai viver na ingratidão. Porque não aconteceu exatamente aquilo que tu quis. Mas lembrem-se, a nossa visão, ela é embaçada. A nossa visão, ela é limitada. A da espiritualidade, a da luz, não é. Ela é muito mais nítida. Então, a espiritualidade consegue perceber o que aquela pessoa precisa melhor do que nós. Mas a tua oração chega. Por exemplo, nos hospitais que a gente conhece, onde tem pessoas vivendo desafios gigantescos, dores, perdas, é um lugar pesado, é um lugar denso, é um lugar de sofrimento, né? Assim como a gente percebe que tem vidas chegando dentro de um hospital, tem vidas indo embora, pessoas perdendo quem se ama. Vocês realmente acham que só existe a equipe de médicos físicos e encarnados num lugar desses? Existe uma equipe de luz trabalhando, fazendo a triagem como os enfermeiros fazem, percebendo o que aquela pessoa necessita. Existe reiki na espiritualidade, existe cromoterapia na espiritualidade, existe aromaterapia na espiritualidade. Não pensem que a espiritualidade é um reflexo do que tem aqui. É justamente o contrário. Nós somos um reflexo do que existe lá. Porque aquilo que existe lá, quando eu falo lá é na dimensão da espiritualidade, é o eterno. Aqui que é o passageiro. É aqui que a gente se molda àquilo que é eterno.
Então existem equipes e trabalhadores de luz dentro desses lugares. Nas escolas, nos hospitais, nos postos de atendimento, nas igrejas. Quando tu vai lá te ajoelhar e implorar, a luz tem muito mais poder do que as trevas. Onde é que está o teu foco nesse momento? No que tu vai escolher te conectar? E quando eu falo te conectar, é buscar entender como é que funciona. É observar, é estudar, é se esforçar. Eu já falei aqui que é humanamente a gente pensar positivo o tempo todo. Mas, poxa, será que tu precisa realmente te conectar com o negativo 23 horas e meia por dia? Por que as pessoas falam que é difícil? Porque tu não tá acostumado, porque tu limitou o teu cérebro a pensar 30 anos de um jeito, como é que ele vai mudar agora? Mas não venha me dizer que não é possível, porque eu sei da capacidade da luz. E eu tô te dizendo que é. Confia em mim. Outra coisa importante pra gente conversar, que muitas pessoas têm medo, né? Tem constrangimentos, né? Ai, como é que eu vou pedir ajuda pra espiritualidade se eu fiz X coisa? Como é que eu vou pedir ajuda pra Nossa Senhora se eu briguei com a minha mãe hoje de manhã? Fui grosseira. Não mereço. Gente, explicar uma coisa. Nós somos seres encarnados no mundo físico de expiação e prova. A espiritualidade sabe disso. Os trabalhadores de luz sabem que não existe ninguém perfeito aqui. Se nós fôssemos seres totalmente de luz, nós ia estar lá com eles, não aqui. Quem tem julgamentos, quem tem preconceitos, quem olha pro amiguinho que errou e crucifica ele, somos nós. Não é o pessoal que trabalha pra luz. Não é essa galera que acompanha a gente. Então o julgamento, o não acolher, o não perdoar, o ficar de birra, o sentir raiva, é nosso, da fisicalidade. Da terra, do terreno, do material. Não é da espiritualidade. Não é da luz. Não é desses trabalhadores. Então não. Eles não vão ouvir o teu pedido e dizer assim, ah, sem vergonha, brigou com a tua mãe hoje de manhã, né? Não vou ajudar. Vou te mostrar o que tu merece. Quem faz isso é nós. Se tu tá com medo que isso aconteça contigo, provavelmente tu já deve ter feito isso com outro alguém e tu acha que vai acontecer contigo igual. Não. Te entrega. O teu coração é aberto para a espiritualidade. Confia. Busca te redimir se tu acha que tu fez alguma coisa que pode ser condenável. Busca o teu perdão, busca te sensibilizar, busca a compaixão, a fraternidade. Não tem essa de castigo. Tudo que a gente planta, a gente colhe, mas isso não é um castigo. Isso é o fluxo da vida. Se eu plantar flores, colherei flores. Se eu não regá-las, não vou nem chegar a colher. Então parem de achar que o castigo vem dos outros. Não vem. Vem da tua autossabotagem com a tua vida. Partindo do princípio que somos todos irmãos, somos filhos. Né? Filhos da fonte criadora. Ou como você quiser nomeá-la. Filhos de Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Pensa naquele dia, se tu tem filhos, tu tá me assistindo. Pensa naquele dia que o teu filho te tirou do sério. Mas ele assim, ó, se esforçou. Pensou? Lembrou? E se no mesmo dia ele te pede ajuda pra enfrentar algo na vida dele? Tu vai recusar?
Não vai. A gente também não tem essa recusa. Sim, nós vamos colher aquilo que a gente planta, mas a gente não está desamparado, nem no plantio e nem na colheita. Nem se ela for positiva ou se ela for mais pesada. Então, eu sei que o final do ano tá intenso, eu sei que ele tá pesado, eu sei que tem muita gente me relatando que tá sentindo raiva, que está brabo, porque tá perigoso mesmo. Mas te conecta, a espiritualidade tá te esperando tu abrir o teu coração pra ela. A tua casa. Eu tenho certeza que tu vai ter a ajuda que tu procura, que tu vai se sentir amparado. Porque a luz tem muito mais poder do que as trevas. Confia nisso.